boa notícia o Pedro aí, de repente, perto de voltar, Mauro? Eu acho isso muito perigoso. Não sou médico, não me atrevo a falar sobre isso, mas ouvindo médicos me preocupa. Primeiro porque eu perguntei ao departamento médico do Flamengo, informação que eu recebi que era para maio, junho. Geralmente, lesão de ligamento cruzado, 9 meses pelo menos. 9 meses para completar em junho. Na véspera da primeira partida, não do Flamengo, da primeira partida do torneio, do Mundial de Clubes. E operou em setembro. Então voltar em maio já será muito bom. Em abril, e ontem estava até em contato com um médico especializado, ele estava dizendo, Mauro, geralmente o maior risco da volta antecipada é a nova lesão. Então tem que tomar muito cuidado com isso e tudo mais. Claro que se o Felipe está falando, porque passaram para essa informação. Mas eu acho muito perigoso criar essa expectativa de volta antecipada. Calma. O Pedro é a joia do Flamengo ali. Não, mais uma semana, mais um mês. Espera. Isso aqui é a minha opinião de leigo, depois de ouvir especialistas. Acho que é muito perigoso. Eu temo muito que crie uma expectativa da torcida. Vai voltar e tal. Tomara que volte. Tomara que ele seja um case da medicina. Mas é muito perigoso. Um médico com quem eu conversei até me passou uns dados aqui bem interessantes. Por exemplo, ele passou uma lista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto o Mauro está procurando, só dar uma olhada aqui no Bruno Ferreira do Clube de Vantagem. Eu concordo com o Mauro. Também fico apreensivo com a volta muito antecipada do Pedro. Ele escreveu para mim aqui, jogadores que tiveram essa lesão, né? Éder Militão, Neymar, Courtois, Alaba, Carvajal, Isaac, Sandri, entre outros. Retornaram aos campos com intervalos entre 8 e 12 meses, mesmo com acesso aos melhores centros de reabilitação. Nenhum voltou antes de 8 meses, que seria em maio. Caso do Pedro, ele explica aqui, tem 27 anos, atua em alta intensidade, possui histórico de lesão no joelho colateral, no outro, né? Seu retorno com 7 meses chama atenção. Mesmo que os testes físicos mostrem bons números, a ciência e a prática indicam cautela. Tempo mais critérios rigorosos é a forma mais segura para a longevidade do esporte. Ele ressalta, a pressa pode custar caro. Tá? E aí ele especifica aqui uma série de itens mais científicos, né? Cita o British Journal of Sports Medicine, um artigo do ano passado, que analisou 530 atletas. E concluiu que o tempo por si não garante a segurança. Tem que cumprir critérios funcionais objetivos. Então, tem o tempo, tem toda a rotina. Não estou aqui a dizer que os caras do Flamengo não sabem isso. Claro que sabem. Mas eu acho que criar uma expectativa de volta num prazo tão curto é um perigo. Porque o torcedor começa a achar que vai voltar amanhã. E o risco de... Então, acho que o Flamengo não tem que ter pressa nenhuma nisso. Não vai jogar o Mundial. Dane-se! Dane-se! Joga depois do Mundial. O que importa? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. A nossa realidade. O Mundial é fazer o melhor possível. O melhor possível. Se der para ir longe, vai. Mas não se pode pautar nada pelo Mundial. Ainda mais um jogador como o Pedro. O Pedro é fundamental. Ele tem que estar bem inteiro e apto. Demora mais um mês, menos um mês, não importa. É o meu pensamento. Tá? Com base no que eu já ouvi de médicos e até há um mês e meio, 2, a informação que eu tive do Flamengo foi, não, previsão otimista seria para maio. Mas claro que o Felipe não está inventando isso. Se falou isso, alguém falou para ele. Vamos ver. O desafio será fora de casa e já com desfalques. Felipe Luiz não vai poder contar com Danilo, que segue tratando de lesão na posterior da coxa direita. A Arrascaeta também não fica à disposição do técnico. A dúvida ainda segue com Gerson. Ele está fazendo um trabalho individual de treinos, mas ainda tem chances mínimas de ser relacionado para o confronto continental. O Flamengo terá que enfrentar uma viagem com mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio. O rubro-negro ainda irá tentar quebrar uma marca ruim no início da competição. O time não estreia com vitória desde 2022, quando conquistou a América. Nas 2 últimas edições, a equipe perdeu para o Alcas em 2023 e empatou com o Milionários no ano passado. Ambos os jogos foram fora de casa. O aproveitamento da primeira rodada do rubro-negro é de 48%. Além disso, vencer longe de seus domínios tem sido uma tarefa para o Flamengo.
A última vitória do time da Gávea foi contra o Vélez, na Argentina, por 4-0 em 2022. Com isso, já são 9 jogos que a equipe tenta quebrar esse jejum. A missão para reverter essa marca ficará sob o comando de Filipe Luís, que fará seu primeiro jogo de Libertadores à frente da equipe. E para quem sabe, sair com uma boa vitória. Vene, conta pra mim quem são os desfalques para essa partida de amanhã, Vene. E não são desfalques assim, beleza, desfalque não vai fazer muita falta. Não, são desfalques extremamente importantes. O Wesley, na lateral direita, tá fora, não viaja com a delegação. Gerson, como a gente mencionou aí, também tá fora, não viaja com a delegação. Danilo tá fora também. Arrascaeta tá fora também. Para fechar essa lista de 5 jogadores extremamente importantes que estão fora, Gonzalo Plata. Ou seja, a data FIFA novamente atrapalhando a vida do Flamengo, porque o Wesley e Gonzalo Plata, segundo nota oficial do Flamengo, estão com desgaste físico por conta da data FIFA. Mas é delicado, Gerson, né? Não se recuperou a tempo, também teve problema com a seleção brasileira, e o Danilo e o Arrascaeta seguem aquele processo de recuperação de lesão muscular. É delicado, porque a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Pedrosa? Não tem como não convocar, porque é a seleção brasileira, e a gente falando até do produto atleta, que ele é um produto também, ele se valoriza muito no mercado porque ele é convocado para a seleção. A gente vê o Gerson aí, que é um cara hoje, uma peça fundamental na seleção brasileira, né? E aí como faz? E a data FIFA, ele existe para parar a competição e eles irem lá jogar e voltarem. Então acaba que o cara que continua trabalhando, ele vai porque ele joga muito. E as seleções o querem, né, o Pedrosa? É uma coisa muito delicada. Eu acho que isso só vai mudar quando a gente dá uma ajustadinha no nosso calendário, né? Eu acho muito confortável pro DM do Flamengo falar que foi a data FIFA. É isso que eu acho. Sem dúvida alguma. O jogador joga 10, 12 jogos pelo Flamengo, aí ele joga 90 minutos pela seleção. Aí nos 90 minutos pela seleção foi o que causou o desconforto dele. Estranho. E início de temporada, eu sempre falo isso aqui, isso é sempre um assunto muito delicado. Ainda mais para nós que nós não somos médicos, nós não somos preparadores físicos. A questão de, é como você, eu pegou uma doença, eu peguei uma gripe, foi o fulano que me passou, tava em um monte de lugar. Não tem como você dizer quem te passou, porque é uma doença que você foi contaminado. A mesma coisa com uma lesão. A culpa da lesão, se não for uma lesão de choque, eu dei a entrada no joelho do Vene, eu machuquei o joelho do Vene. Se é uma lesão de desgaste, uma lesão do jogo, né? É difícil falar, foi por conta desse jogo, foi por conta do... É muito complicado isso. E a gente no início do calendário ainda, o Flamengo já com 5 desfalques, isso é muito danoso pro Flamengo. E o Danilo, ele chegou ao Flamengo, ele não consegue jogar. É preocupante, porque o Danilo, ele se preservou para tentar ser convocado e aí ele não foi convocado, ele não jogou as finais. Qual é o outro que tá? O Arrascaeta? Arrascaeta, Plata, Gerson. O problema do Arrascaeta é a seleção? Ele se machucou na seleção. Mas a gente está há 2 anos falando sobre o Arrascaeta e questão física. O Arrascaeta tem problemas físicos há mais de 2 anos. Então, assim, eu não consigo ver como uma questão de seleção. A seleção pode ser o que, obviamente, ia aparecer logo depois da data FIFA. Mas não é um problema da seleção. Esse que é o ponto. Independentemente de quem seja a culpa, os jogadores estão fora. Agora a gente tem que debater como é que o Filipe Luís ele vai escalar esse time. E aí chegou o momento, assim, eu vou dar minha opinião. Chegou o momento, por exemplo, de o Matheus Gonçalves começar a partida, substituindo o Arrascaeta. Chegou o momento do Michael crescer de produção, porque o jogo que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, foi muito aquém. Chegou o momento de um Luiz Araújo voltar a jogar bem, começando como titular. Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante a data FIFA. Mas e aí agora? O que o Filipe Luís vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Filipe Luís à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. O Flamengo está no mercado em busca de um substituto para Arrascaeta. Após uma análise detalhada do departamento de futebol, foi identificado que o elenco precisa de uma opção de alto nível para o Super Mundial de Clubes, especialmente devido aos problemas físicos que o uruguaio tem enfrentado nas últimas temporadas. A diretoria entende que, apesar da qualidade indiscutível de Arrascaeta, sua sequência de lesões tem sido um problema recorrente e pode prejudicar o desempenho da equipe em momentos decisivos. Por isso, o clube já iniciou sondagens para encontrar um jogador que possa suprir essa necessidade e manter o alto nível do meio-campo rubro-negro. Entre os nomes analisados, um dos que ganharam mais força foi o de Rafael Veiga.
atualmente no Palmeiras. O meia já foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos, sendo peça-chave na conquista de títulos importantes pelo clube paulista. No entanto, segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Veiga não está satisfeito no Palmeiras no momento e já cogita uma saída na próxima janela de transferências. O jogador entende que pode buscar novos desafios na carreira e vê com bons olhos uma mudança de ares, especialmente para um time que disputará o Super Mundial de Clubes. Além do desejo do jogador por novos desafios, a diretoria do Flamengo também enxerga Veiga como uma excelente oportunidade de mercado. O diretor do clube, José Botu, possui um ótimo relacionamento com os empresários do atleta, o que pode facilitar as negociações. Essa boa relação entre as partes pode ser um fator determinante para que o Flamengo consiga avançar e tentar um acordo com o Palmeiras e com o próprio jogador. Outro ponto favorável à possível contratação de Veiga é a aprovação do técnico Filipe Luís. O treinador gosta muito do estilo de jogo do meia palmeirense e já deu seu aval para a diretoria tentar viabilizar a contratação. Filipe Luís entende que Veiga tem características que se encaixam perfeitamente na forma como ele pretende montar o time, trazendo mais dinamismo e poder de finalização ao setor ofensivo do Flamengo. A chegada de Veiga ao Flamengo seria vista como uma reposição de alto nível para Arrascaeta, garantindo ao clube uma alternativa confiável para os momentos decisivos da temporada. E você, torcedor, o que acha dessa possível contratação? Rafael Veiga no Flamengo seria um reforço de peso para a equipe. Você acredita que ele se encaixaria no time de Filipe Luís? Comente aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. E claro, se inscreva no canal, deixe a curtida e ative o sininho para não perder nada do Flamengo. Saudações rubro-negras.